No final dos anos 70 e os anos 80 e no comecinho dos anos 90, Chris Claremont dominou o mercado dos quadrinhos, fazendo com que o seu principal título, X-Men, fosse um dos quadrinhos, uma das HQs mais vendidas do mundo. Chris Claremont não é uma pessoa para se esquecer ou se jogar fora. Um cara que escreve muito bem. Dessa vez, parece que ele está de volta, Elvis Ventura. Pois é, Chris Claremont volta para Marvel para escrever uma história inédita do Wolverine. Será que a Marvel aprendeu que chamar roteiristas por questões ideológicas não funciona? Marvel anuncia nova minissérie do Wolverine com Chris Claremont, o lendário escritor dos X-Men. Roda a vinheta. Está no ar, Heróis e Mais. Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou Tony Blake. E eu sou Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais. Escritores antigos, de sucesso, renomados, de volta nos quadrinhos da cultura pop pra você. Meus queridos heróis, eu vou fazer uma pergunta pra você e gostaria que você escrevesse aí. Escrevesse nos comentários. Você que é fã de quadrinhos, tá bom? Qual o melhor escritor pra você de todos os tempos, tá? A gente vai preparar um vídeo aqui sobre quadrinhos e sobre escritores de quadrinhos, roteiristas, argumentistas, como eram chamados antigamente, né? Os argumentistas. E a gente quer saber essa opinião sua. Qual o melhor escritor de quadrinhos pra você? Escreve aí, tá? Escreve aí. Você, Elvis Ventura, tem um escritor favorito ou alguns escritores favoritos? Sim, o meu escritor favorito é o Chris Claremont. Porque, assim, de comics, eu sou muito fã de X-Men, mas eu sou muito fã também de Superman. E o John Byrne é um desenhista, mas foi ele que reformulou o Superman depois ali da crise nas Infinitas Terras, e foi esse Superman que eu conheci. Foi esse Superman que eu li e me tornei fã. Então, pra mim, é Chris Claremont e John Byrne. Eles também trabalharam juntos, né, Tony? Sim, o John Byrne, muito mais conhecido como desenhista, também é um roteirista, também é um escritor, ok? Então, esses dois também são os meus preferidos, tá? Apesar de que eu gosto de muitos outros ali durante a minha trajetória como leitor de quadrinhos, como o Mark Millar. Muito bom também. O Scott Lobdell. Fabian Nicieza e outros que também escreveram X-Men, ok? Mas existem muitos outros, meus queridos heróis, e a sua opinião é muito importante. Elvis, a volta de Chris Claremont é um marco. Quando ele é anunciado como um escritor de uma nova minissérie, isso já atrai o público. Com certeza. É automático, ainda mais na época que nós estamos com o X-Men 97 fazendo um grande sucesso. E também a notícia que a gente já trouxe aqui no canal de todas as séries dos X-Men serem canceladas pela Marvel. Todas as revistas, todos os títulos de X-Men foram cancelados. Então você não sabe o que vem pela frente, e eles anunciaram o Chris Claremont para fazer uma minissérie. Vai ser muito interessante. Eles vão começar com o pé direito. Resta saber se o Chris vai escrever boas histórias e não vai se deixar levar por ordens acima dele, né? Vamos ver se ele ainda continua escrevendo bem como antes, né, Elvis? Wolverine Deep Cut promete revelar mistérios da icônica era Outback e traz o confronto com dentes de sabre. Em uma empolgante novidade para os fãs do mutante mais amado dos quadrinhos, a Marvel Comics anunciou o lançamento de Wolverine Deep Cut, uma minissérie em 4 edições que promete desvendar segredos da famosa era Outback do herói. A grande surpresa fica por conta do retorno de Chris Claremont, o aclamado roteirista responsável por algumas das histórias mais marcantes dos X-Men. A série animada dos X-Men dos anos 90 tem 5 temporadas. Essas 5 temporadas, Elvis, a gente viu que 90% das histórias são baseadas, inspiradas nas histórias de Chris Claremont. E essa X-Men 97 é diferente? Com certeza não. Inclusive, o julgamento ali do Magneto é uma história do Chris Claremont. Né? Exatamente. Esse cara, ele é referência total pro que a Marvel tá pensando também, possivelmente, pros filmes dos X-Men no UCM. Esse cara, ele não era pra nem ter saído da Marvel. Nunca. Não, e outra coisa, Tony, o Chris, ele já deu declarações, uma entrevista com Danilo Gentili, inclusive, falando por que ele não escrevia os filmes. Por que ele não estava ali como consultor ou algo assim. E na época, quando eu vi esse comentário, eu falei, poxa, cara, meio arrogante o Chris. Mas não, era o outro lado que não queria contato nenhum com os escritores da melhor era dos quadrinhos da Marvel. Eles não queriam trazer a ideologia deles
porque essa coisa de Martin Luther King e Malcolm X vem da cabeça do Bryan Singer, ok? Tem nada a ver com o Chris Eu Claremont. nunca vi o Chris Claremont. Se você tem essa fala do Chris Claremont, a fonte do Chris Claremont falando, coloca aqui nos comentários. Eu nunca vi o Chris Claremont falando sobre isso, que o Xavier e o Magneto é, na cabeça dele, uma alegoria para esses dois personagens históricos. Outra coisa, o Chris não criou o Magneto e nem o Xavier, foi o Stan Lee, e o Stan Lee já disse que não tem nada a ver disso aí. Exatamente. A trama de Wolverine Deep Cut se passa imediatamente antes do embate de Logan com os Carniceiros em Uncanny X-Men número 251, cobrindo uma lacuna narrativa que há muito intrigava os leitores. Neste período, o Wolverine havia se afastado dos X-Men para cumprir uma misteriosa missão solo, e agora, finalmente, teremos a chance de descobrir o que aconteceu. Os caras ainda foram mais inteligentes. Pô, quem tá gerindo isso aí tá sendo uma pessoa muito inteligente. Ele pensou, vamos trazer o Chris de volta. Segundo, vamos fazer com que ele escreva uma história clássica. Uma história dele. Antiga, né? É porque é uma história que ele queria contar e não deu certo. Não conseguiu por algum motivo. Por né? algum motivo. Às vezes acontece do cara dizer assim, poxa, mas tu quer contar essa história aí? Não, mas a gente tem um projeto pra você sobre isso aqui. Não, Isso aí. termina a história da Fênix. Não, termina a história do Ciclope. Faz isso aqui, depois tu faz isso. E aí o cara vai deixando de lado, né? Exatamente. Embora os detalhes completos do enredo ainda estejam sob sigilo, a Marvel revelou que a história envolverá o icônico vilão Dentes de Sabre, eterno rival do Wolverine. Os fãs podem esperar por um confronto explosivo entre os dois mutantes, recheado de ação, drama e o inconfundível estilo de Chris Claremont. Meus queridos heróis, Chris Claremont sempre gostou de bons parceiros como desenhistas, ok? John Byrne, Dave Cockrum, né? Ali na primeira fase dele, era Dave Cockrum trabalhando com ele ali na Paul Nova Smith, Gênesis. né? Paul Smith. Paul Smith, John Romita Jr. também, Jim Lee, Mark Silvestre. Mark Silvestre, inclusive, fez muito, né? Muito Muita X-Men. coisa de né? X-Men, muita coisa. É o John Byrne que a gente falou antes. Né? Exatamente. A arte da minissérie ficará a cargo de Edgar Salazar, conhecido por seu trabalho em títulos como Uncanny X-Men e All New Wolverine. A capa da primeira edição, assinada por Philip Tan, já dá o tom do que está por vir, com um Wolverine de garras afiadas pronto para a batalha. Meus queridos heróis, eu sempre falo aqui, a arte precisa ser muito boa. Uma das coisas que me afasta muito dos comics é o nível da arte. Você tem, às vezes, um roteiro muito legal, mas a arte é uma bosta. Horrível. Então, às vezes, eu não consigo ler. Entendeu? O Tony não. O Tony é mais de boa com isso aí. Eu falava muitas vezes pro Tony, não, cara, eu só vou ler essa história aqui, porque essa aqui eu não consigo, é muito mal desenhada. Eu lembro que eu comprava as HQs dos X-Men e a primeira história era uma arte belíssima, a segunda já ia caindo o padrão, a terceira era pior. Mas você era obrigado a ler. E assim, realmente, as histórias boas, você lê, mas você não gosta do desenho. Você não gosta, mas você tem que ler, cara. Você tem que saber das coisas, você tem que seguir, sabendo o que vai acontecer com os personagens. O anúncio de Wolverine Deep Cut demonstra o compromisso da Marvel em explorar facetas inéditas de seus personagens mais icônicos, trazendo de volta talentos consagrados como Chris Claremont. Após décadas afastado dos X-Men, o retorno do escritor é um presente para os fãs saudosos de sua abordagem única e cativante. Essa nova minissérie surge em um momento em que a Marvel busca resgatar a essência dos X-Men, afastando-se das polêmicas e controversas iniciativas woke que marcaram os últimos anos. Será verdade? Eita. Nós aqui queremos muito que seja verdade, mas a gente só vai acreditar vendo. Porque o Mark Waid, tem um vídeo aqui, procura esse vídeo, tá passando a thumb aí, ele disse o seguinte, que não trabalha com ninguém que tem um pensamento diferente dele. É isso aí. O Chris Claremont não é um cara de direita conservador. Longe disso. Mas Ele não é identitário. Mas também não é um cara identitário, pelo menos até agora, né? Nós sabemos que ele não é um cara identitário. Será que Mark Waid trabalharia com Chris Claremont um dia? Ao apostar em histórias focadas na ação, no desenvolvimento dos personagens e no respeito à rica história da franquia, a editora parece estar no caminho certo para reconquistar os corações dos leitores. Wolverine Deep Cut tem previsão de lançamento para 3 de julho nos Estados Unidos, com a promessa de ser uma leitura obrigatória para os fãs do Mutante canadense e dos X-Men como um todo. Resta-nos aguardar ansiosamente para ver
como Chris Claremont e Edgar Salazar darão vida a esse intrigante capítulo perdido da jornada de Logan, repleto de mistérios, ação e nostalgia. Uma coisa é certa, meus queridos heróis, isso daí não vai ser uma história mensal, como já disse, é uma minissérie, vai ser fechadinha e carinha. Aguarde, porque Chris Claremont não voltou de graça. Ele quer grana, tá? Ele voltou com um preço bem interessante. Então essa HQ, ela não vai ser baratinha, nem nos Estados Unidos e nem aqui. Aguarde que nós vamos repercutir o preço assim que a gente ficar sabendo se ela vem pro Brasil ou não. E eu espero que ela venha, né? Sim, mas a gente vai ler. Vamos ler isso aí, mesmo que não venha pro Brasil, a gente lê e traz aqui pra vocês. Se a história for boa e se ela for ruim, a gente vai trazer aqui a nossa opinião. Deixa seu comentário aí, meu querido herói, minha querida heroína. Fique aqui conosco, não esquece de jeito nenhum de deixar o like e compartilhar. Aqui no comentário fixado tem o link do Tom Dimas, um cara que simplesmente te ensina como ganhar dinheiro pela internet, de forma honesta e de forma segura. Nesse momento, tem muita gente já ganhando dinheiro com o Tom Dimas. Sim, aprendendo a trabalhar pela internet, trabalhando mesmo, é trabalho. Não é esse negócio de joguinho que você vê por aí, não. É trabalho de verdade. Aqui, ó, no comentário fixado, você entrando, já fala com ele e já ganha um mini curso de graça para já começar. Beleza? Vai lá, Tom Dimas aqui no comentário fixado. Gostou da notícia de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal e não esquece que você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, Heróis e Mais.